Namastê, namastê, namastê. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à sessão de alívio e leveza sobre culpa. Nós que estamos vindo aí de uma série de aulas, né, de sessão de alívio e leveza, entendendo a origem dos nossos maiores desafios, culpa, sobre emagrecimento, sobre medo do novo, sobre autocrítica, rejeição, obsessão, autoobsessão, porque só entendendo o problema, e se você tem esses sinais e sintomas que você vai conseguir se libertar. Então, hoje a sessão de alívio e leveza é sobre culpa. A culpa é como um sentimento emocional que está intimamente ligada, relacionada aí ao remorso, e ocorre quando uma pessoa acredita ou percebe que comprometeu seus próprios padrões de conduta ou violou os padrões morais universais e tem responsabilidade significativa por essa violação, né? Então, culpa, a diferença, o contrário de culpa seria responsabilidade, né? Então, a ideia, a maneira mais madura de você entender uma culpa é você começar a assumir a responsabilidade sobre suas condutas, seus atos, suas ações, ok? E é isso, então, que essa aula, né, sobre sessão de alívio e leveza, vem trazer para você. Conhecimento sobre o tema, no caso hoje é culpa, e trazer consciência e ações possíveis de serem realizadas no seu dia a dia, aí você com você mesmo, para você se integrar ao problema, ou seja, se integrar à culpa, porque só estando dentro desse estado de culpa aí que você vai conseguir se libertar dela. Porque se você não tem sentimento de culpa, não tem o porquê de você querer se libertar de algo que você não tem, né? Então você se integra ao problema. Integrar é reconhecer ele, a existência dele. E também nós vamos sair daqui dessa aula de hoje sabendo ferramentas capazes de transmutar essa condição. Qual condição? A de culpa. Eu falo e continuo a dizer: só conseguimos resolver qualquer problema na nossa vida, independente de que ordem seja, se você reconhecer que ele existe. Então, se você reconhece que existe um problema, existe a possibilidade de você resolvê-lo. Quando você aceita que existe um problema instalado e consegue até dar um nome para ele, você já está com 50% dele resolvido. No caso, se você se reconhece como uma pessoa que sente culpa, você já está com 50% dele resolvido. Vivi, eu não sei se é culpa o que eu sinto. Fica nessa aula, porque eu vou te dar todos os sinais e sintomas mental, emocional, comportamental de uma pessoa própria de uma pessoa que tem culpa. E aí você vai ficar com papel e caneta na mão, vai anotar esses sinais e sintomas e vai vir conversar comigo para a gente resolver essa situação. Eu gosto também e repito sempre a frase da poeta Elisa Lucinda, que diz o seguinte: sei que não dá para mudar o começo, mas se a gente quiser, dá para mudar o final, né? Então, o que aconteceu não dá para ser mudado mais. O que dá para fazer, o que eu posso fazer com o que aconteceu. E ou seja, eu mudar o final daqui para diante e mudar no presente, minha conduta, meu pensamento, meus comportamentos, assumir responsabilidade sobre o que foi feito. E não ficar vibrando na culpa. Ah, é minha culpa, minha grande culpa, como diz na religião católica, né? Na verdade, é minha responsabilidade. Porque quando eu assumo a responsabilidade de que eu fiz algo errado, eu me comprometo a fazer diferente, né? Então, só para ficar mais ilustrar um pouquinho mais sobre culpa e responsabilidade. Uma pessoa é culpada quando, por exemplo, ela atropela uma pessoa na rua e ela foge, pica a mula, como diz aqui em Minas Gerais. Né? Então ela pica sua mula e não dá assistência, ou seja, ela não assume a responsabilidade junto daquela pessoa que ela fez, entre aspas, uma maldade, que é, enfim, aconteceu o problema, ela não assumiu a responsabilidade sobre o problema. Você é adulto quando você começa a assumir responsabilidade sobre aquilo que você fez e você reconhece que não foi legal o que você fez. E aí você deixa para trás o processo de culpa e começa a internalizar. Vivi, é possível fazer isso num processo terapêutico? Sim. À medida que você vai descrevendo, falando do problema, do processos de culpas que você tem, porque tem gente que carrega uma mochila de culpas, tem gente que tem uma culpa ou outra, por exemplo, matou alguém, fez algo muito feio com alguém, teve uma traição, e aí quer tirar aquela mochila, aquela carga, porque aquilo ainda está pesando. É só você começar a pensar diferente e limpar os drivers mentais, né, que existe ali. Então,
É possível você mudar o pensamento, o condicionamento, a hereditariedade, porque às vezes a culpa é até familiar, tá? Que acontece. Então, hoje em dia, tem como até fazer uma reprogramação do DNA, e é isso que normalmente a gente faz também na sessão de alívio e leveza, né? A gente faz limpezas mentais, emocionais, a gente faz limpeza do DNA, né? Da memória celular. E é para isso que essa aula foi criada, para trazer conhecimento, caminhos para você se libertar da culpa, para você sair de um estado de doença física, emocional, mental ou espiritual para um estado de curas. Você precisa tratar da sua mente, emoções, assim como você vai ao dentista, ao ginecologista ou um gastro. Então, invista em sua saúde mental e emocional e terá saúde de verdade. Então, saúde é muito mais do que ter apenas os seus exames clínicos em dia. Então, para você conseguir ter resultados positivos de se libertar de um ciclo vicioso da culpa, é necessário entender como nasce, as características da culpa, os sinais e sintomas, como que isso vai fazer você adoecer e mais, como seria viver uma vida sem culpa, para então você conseguir criar um novo cenário, criar um ciclo virtuoso de bem-estar sem o processo de culpa e muito mais responsabilidade. E para você conseguir fazer essa troca, você vai precisar eliminar, desconectar de emoções, pensamentos e comportamentos que induzem você a ter e viver em ciclos contínuos e repetitivos de culpa, tá? Então, este protocolo de alívio e leveza sobre culpa é dividido em duas partes, tá? 2 vídeos. O primeiro são as explicações, conhecimentos sobre culpa. Essa aula pode ser distribuída, inclusive, para quem você quiser, tá? Porque às vezes você conhece alguém que está vivendo essa situação ou quer entender melhor sobre isso. Às vezes ela não está vivendo, mas ela gosta de conhecimento, né, de trazer sempre conhecimento, porque o conhecimento sempre vai te libertar, especialmente aquela pessoa também que tem dificuldade de pensar diferente, de achar que ela não tem culpa de nada, que sempre são as outras pessoas que são culpadas, né? Então, há anos está fazendo tudo igual. E o segundo vídeo dessa aula de alívio e leveza, são 2 vídeos, como eu disse, a segunda aula vai ser a sessão de alívio e leveza propriamente dita para eliminar o padrão mental, comportamental e emocional de viver em estado de culpa, que você vai repetir aí durante 7 dias consecutivos. Para você ter acesso a esse segundo vídeo, você precisa entrar em contato comigo e falar assim: Vivi, eu quero a aula, eu quero a sessão de alívio e leveza de culpa. Então, para abrir caminhos para se libertar do ciclo de culpa. Vamos entender então sobre o padrão de ficar vivendo em processos de culpa? Pois bem, vamos lá. Mas afinal de contas, o que é culpa? Né? De repente, eu gosto bastante de partir da premissa do significado daquilo que às vezes a gente fala, né? Porque como eu estou terapeuta floral há alguns anos, né? O meu carro-chefe de trabalhos de terapias normalmente foi a terapeuta floral até aqui. O que acontece? As pessoas elas não reconhecem que estão nesse processo, né? Então elas não reconhecem, elas não conseguem dar nome até os sentimentos que elas estão vivendo. Elas sabem que algo está ruim, mas elas não sabem dar nome. Então, começando, o que é culpa? A culpa é uma emoção complexa com raízes em diferentes áreas do conhecimento e do autoconhecimento. Então, a compreensão das diferentes perspectivas pode auxiliar você a desvendar as raízes da culpa e encontrar caminhos para superar esse processo de culpa. Então, a culpa não precisa ser uma prisão perpétua aí, né, para os seus pensamentos, para o seu mental, porque através do autoconhecimento e ajuda profissional você vai conseguir se libertar dessa culpa e construir uma vida muito mais leve e autêntica, né? E entendendo também sobre a sua responsabilidade. Então, alguns conceitos de culpa, vou trazer aqui alguns conceitos de culpa sobre em relação à metafísica, psicologia, filosofia, gestalt. Metafísica. Na metafísica, a ideia, né, da metafísica, ela traz que a culpa é vista como um desvio da nossa essência divina e da nossa conexão com o amor universal, né? Porque se a gente está conectado com a nossa essência divina e com o amor universal, então a gente vai sempre estar alinhado com os nossos propósitos e a gente vai conseguir até nos perdoar e a gente vai conseguir reparar, né? Porque normalmente a culpa ela nasce de algo que a gente fez e que a gente julgou, ou a sociedade, o grupo que a gente estava inserido julgou sendo errado. Então você vai reparar isso e vai assumir responsabilidade. Então você não vai ficar naquele caso, porque a culpa normalmente a pessoa não faz nada, ela não age, ela não tem ação. Já a pessoa que é responsável, ela assume a responsabilidade e ela faz o que precisa ser feito para assumir a responsabilidade e lidar
lidar com essa situação, enfrentar, fazer o enfrentamento dos desafios. Então, a crença de que somos separados de Deus ou de uma força superior gera sentimento de culpa por erros e transgressões, alimentando a ilusão de que somos pecadores e não merecedores de punição também. O que não precisa ser. Então, a gente não precisa se chicotear, mas a gente precisa cada vez mais aumentar a responsabilidade, né? A maldade existe e você pode praticar, mas ai de quem praticar, né? Existe uma frase assim, né, que fala, você pode praticar maldade, mas ai de quem praticar, né? Então, a ideia é essa. Então, se você fez algo errado, assuma suas responsabilidades. Você já vai começar o seu processo de cura aí igual de quinta já, tá? Praticamente de quinta. Na psicanálise, o que acontece? O Freud, né, o pai da psicanálise, ele tece as raízes da culpa no conflito entre o id, o ego e o superego. Então, o id, impulsionado por desejos instintivos, é confrontado pelo superego, né? A instância moral internalizada impõe regras e limites. Já o ego, mediador desse conflito, o que acontece? Ele busca conciliar as demandas do id com as exigências do superego. Então, a culpa ela surge quando o indivíduo transgride as normas internalizadas, né, aquilo que é certo e errado para você, gerando sentimentos de inadequação e também auto-julgamento. Já a psicologia, ela destaca que a culpa são pensamentos disfuncionais, né, que vai construindo a culpa. Então, o indivíduo ele fica internalizando crenças negativas sobre si mesmo e sobre o mundo, interpretando situações de forma distorcida e exagerada. Esses pensamentos disfuncionais alimentam a culpa, perpetuando ciclos de sofrimento e autodepreciação. Já na teoria da Gestalt, né, com seus princípios de totalidade e autorregulação, propõe que a culpa são situações e emoções não processadas e não assimiladas que se acumulam no inconsciente, gerando sentimentos de culpa e também muita angústia, né? E geralmente a culpa está muito associada ali à angústia também. É importante e necessário ter um profissional, um terapeuta ali para te ajudar a você se liberar desse processo de culpa, pois o papel do terapeuta vai ser auxiliar você a finalizar esses processos, né, liberando essa culpa e promovendo o crescimento pessoal. E quais desses, né, falei aí alguns significados, né, algumas referências que tem sobre o significado da culpa e qual deles está certo, né? Eu acredito profundamente que é o que você construiu aí dentro de você. Eu li esses significados de culpa aqui e se você viu que um tem mais a ver com você, é esse que significa para você, tá bem? Eu acredito que é o que fez você formular que está vivendo em processo de culpa, que é o significado mais correto para você. Porque a parte mais importante é você se dar conta que você é uma pessoa que tem culpa. Ou não, tá? Porque pode ser que você não tenha um sentimento de culpa. Pois ao se reconhecer como uma pessoa que tem culpa, você já está com meio caminho andado, como diz nas minhas primeiras falas, né? Então, para suas curas, transformações serem mais incríveis. Por isso é super importante e necessário entendermos os principais sinais e sintomas de uma pessoa que sente culpa. E quais são, então, Vivi, os sinais e sintomas de uma pessoa que tem culpa? Bom, agora é aquele momento que você vai pegar seu papel e caneta e ir anotando os sinais e sintomas que você esteja sentindo, que você esteja vivenciando. Se precisar, pause esse vídeo, vai lá, pega o papel e caneta para você fazer essas anotações. Ou assista várias vezes a esse vídeo. Lembrando que você pode ter um conjunto de sinais e sintomas e o mais importante vai ser conversar com um profissional para ajudar você a olhar para esses sinais e sintomas e realmente descobrir o quanto isso está interferindo no seu bem-estar e sua realização humana. Pois bem, a culpa, ela aprisiona o corpo, a mente e a alma, lançando aí uma sombra sobre o seu bem-estar físico, mental, emocional, psicológico. Seus sinais e sintomas se manifestam de diversas formas, convidando-nos a um mergulho profundo nas diferentes dimensões do nosso ser humano, né? Do humano que habita dentro de você. Então a gente vai falar aí algumas das dimensões do físico, no mental, no emocional, no psicológico, alguns sinais e sintomas, tá?
Por exemplo, a culpa ela pode se manifestar como rigidez e contração muscular, especialmente nos ombros, pescoço, costas, gerando desconforto e fadiga. Né? Então a pessoa ela tem tanto processo de culpa ali dentro dela que ela já vai gerando inclusive podendo gerar aí, contribuir para um processo inclusive de fibromialgia. Uma outra coisa que pode acontecer no sintoma físico mesmo, dor de cabeça tensional, né, muitas vezes latejante, pode ser um sinal de culpa, né, que a pessoa está vivendo em algum processo de culpa que existe ali consciente para ela, né. Problemas digestivos, então a culpa pode afetar, porque o sistema digestivo ele está no chakra do plexo solar, então você não consegue digerir aquelas situações, então automaticamente vai afetar seu sistema digestório, causando náuseas, azia, gastrite e até mesmo alguma úlcera, né? Devido a essa liberação excessiva de cortisol, né? Que é o hormônio do estresse. Outra coisa, a alteração do sono. Então, a culpa pode perturbar o sono, dificultando adormecer, causando despertares frequentes e sono não reparador, intensificando o cansaço físico e mental. Enfraquecimento do sistema imunológico. Então, o estresse crônico da culpa, ela pode enfraquecer o sistema imunológico, tornando o indivíduo mais suscetível a doenças e infecções. Isso a gente falou no corpo físico. Já no corpo mental, o que acontece, né, quando a pessoa está vibrando em processos de culpa? Pensamentos negativos, né? Então a pessoa fica sempre em pensamentos negativos, autocríticos, catastróficos, alimentando uma espiral de autodesvalorização e pessimismo. Dificuldade de concentração, então a mente fica presa no processo de culpa, dificultando a pessoa concentrar em tarefas, estudos, trabalho, qualidade de vida. Memórias também intrusivas, né? Então a culpa pode trazer à tona memórias dolorosas e eventos traumáticos do que está fazendo ela reverberar essa culpa e automaticamente aumentando a angústia e o sofrimento emocional. E junto com esse processo vem também a ruminação, né? Porque a culpa, geralmente, o indivíduo ele fica preso num processo. Nossa, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Mas ele não vai lá e corrige aquele processo, tá? Automaticamente isso vai desenvolver uma baixa autoestima, porque vai se sentir inferior, tá? Então, pessoas com desvios de conduta, ela nem vai sentir culpa, tá? Ela nem tem esse sentimento de culpa, esse sentimento no repertório dela. Então, a culpa mina bastante a autoestima, levando o indivíduo a se sentir incapaz, indigno, inadequado, afetando, inclusive, a autoconfiança e seus relacionamentos. Já no âmbito emocional, o que a culpa pode gerar? Tristeza profunda, vergonha intensa, né? Então a culpa ela pode levar a pessoa a sentir vergonha, sentimento de humilhação, desvalorização, dificultando o contato social e ter uma expressão autêntica de si mesmo, raiva reprimida, né? Explosões, inclusive emocionais, né? Que a pessoa fala, não, a pessoa surtou, né? Pode ser que ela tenha um processo de culpa aí dentro dela, ansiedade e medo. A ansiedade está sempre presente, né? Quem está acompanhando todo o processo aí, todas essas aulas, vê o tanto que a ansiedade está presente. A ansiedade e a depressão estão sempre presentes em todos os desafios mentais, emocionais, psicológicos, né? Em algum momento ali a pessoa existe a possibilidade de desenvolver. Então a culpa alimenta a ansiedade e o medo, levando o indivíduo a se preocupar excessivamente com o futuro e com as consequências dos seus atos. Então, sentimentos de injustiça também, levando o indivíduo a se sentir punido e merecedor de sofrimento. Já na dimensão psicológica, o que a gente pode trazer aí de sinais e sintomas? Isolamento social, dificuldade nos relacionamentos, comportamentos autodestrutivos, né? Então as pessoas de repente começam a usar uso de substâncias abusivas, né? Álcool, drogas, todos os tipos de drogas lícitas e ilícitas, automutilação, negligência com a saúde, é uma forma de autopunir. Depressão, né? Em casos graves, né? A pessoa pode desenvolver um processo de depressão aí, inclusive tendo pensamentos suicidas. Crises existenciais, então levando o indivíduo a questionar seu sentimento de vida, seu papel no mundo, seus valores. Nesse caso, a culpa é bom, quando a pessoa começa a questionar o sentido da vida e seu papel no mundo e seus valores, né? Então a gente vai falar um pouco disso também, a importância de viver em culpa. Então, como que a culpa pode adoecer a sua vida? A culpa, por ser uma emoção complexa
individual, ela pode afetar a saúde de diferentes maneiras e em diferentes níveis de gravidade, né? Independente da pessoa. Então é importante lembrar que a culpa não causa doenças diretamente, mas sim atua como um fator de risco, influenciando aí o desenvolvimento ou o agravamento de diversas condições. Então, doenças psicossomáticas. Vamos aí para entender um pouco melhor, né, que são as principais doenças que a culpa pode impactar na vida do indivíduo, é psicossomatizando, né? Então, a psicossomática é uma área do estudo que explora a relação entre a mente e o corpo, investigando como os fatores psicológicos, como emoções, pensamentos e comportamentos, podem influenciar na saúde física. Em outras palavras, a psicossomática, ela reconhece que a nossa mente e o nosso corpo estão interligados e que o que se passa na mente afeta o nosso físico. Então, quais são então as doenças psicossomáticas que podem acontecer quando alguém vibra muito tempo na culpa? Ansiedade, foi o que a gente falou, né? Depressão, a culpa pode construir para o desenvolvimento da depressão, contribuir, né, para o desenvolvimento da depressão, levando a sentimentos de tristeza profundo, desânimo, perda de interesses pelas atividades, alterações do sono, apetite e pensamentos suicidas. Estresse, então ela vai enfraquecendo o sistema, inclusive o estresse vai enfraquecendo também o sistema imunológico, aumentando a pressão arterial e o risco de doenças cardíacas, tá vendo? Que começa por uma situação que é mental, que às vezes nem está acontecendo no físico, mas isso vai levar uma doença para o físico. Então isso é psicossomatia. Dores de cabeça, então a tensão muscular, o estresse, associados à culpa pode levar a dores de cabeça frequentes, inclusive a enxaquecas. Problemas gastrointestinais, que nós já falamos, como refluxo, vômitos, diarreia, constipação, azia, úlceras, enfim. Insônia, né, porque a pessoa fica em processo de preocupação, então a culpa vai dificultando o sono, levando a pensamentos intrusivos, inclusive, e aí não dorme de noite e começa a ter fadiga durante o dia. E dermatites também é algo muito, muito, muito comum em pessoas que têm processo de culpa, ter dermatite, algum processo de eczema, né, na pele, por exemplo, eczema ou psoríase mesmo, né, que vai causar isso. Outra coisa, que a culpa pode promover se você ficar vibrando muito tempo nela, se você não procurar resolver isso internamente, né? Remodelando esses pensamentos aí. O sistema imunológico vai ficar enfraquecido, então a culpa crônica leva ao enfraquecimento do sistema imunológico, doenças cardíacas, acidente vascular, um AVC, então o estresse crônico também pode aumentar o risco de AVC, diabetes, né? O estresse crônico, ele também faz com que prejudica o controle do açúcar no sangue, aumentando o risco aí e aumentando o risco de a pessoa desenvolver o diabetes tipo 2. Então é importante ressaltar que a relação entre culpa e doença é bem complexa, e nem todas as pessoas que sentem culpadas desenvolverão também algum problema de saúde, tá? E isso é dependendo do grau da doença, da culpa. Então, a gente falou que trouxe bastante coisa. Então, fatores que podem influenciar essa relação. A gravidade e a duração da culpa, se a culpa é leve, passageira, geralmente não causa problemas de saúde. Já a culpa crônica e intensa, ela pode ter um impacto mais significativo. Mecanismos de enfrentamento, né? Pessoas que têm mecanismo de enfrentamento para lidar com a culpa, como conversar com os amigos e familiares, busca ajuda profissional e praticar alguma atividade relaxante, tem menor risco de desenvolver problemas de saúde. Histórico de saúde, né? Então, as pessoas que com histórico de saúde crônica ou predisposição genética para certos problemas de saúde podem desenvolver aí os efeitos negativos da culpa. Se você está preocupado com os efeitos da culpa em sua saúde, é importante agendar uma sessão terapêutica. No meu caso, eu atuo com fórmulas florais e sessões de alívio e leveza, onde a gente vai limpando do mental e emocional o fato, a situação, as lembranças do fato que levou a você gerar esse sentimento de culpa, tá? Às vezes foi na infância, às vezes foi na pré-adolescência, às vezes já agora na vida adulta. Então, emocional, e a gente vai tentando construir as novas realidades. Lembre-se que a culpa não é uma emoção ruim, né? Porque ela pode ser um sinal de que você fez algo errado e precisa aceitar a ignorância ou reparar o dano cometido, né? Então aí é onde eu falo da responsabilidade. Daí passar a ser responsável, né, para você, porque agora você é uma pessoa adulta. Então, deixar o processo de culpa e assumir responsabilidade. É importante lidar
com a culpa de forma saudável para que ela não afete negativamente sua saúde mental. E atenção, é importante e necessário investir sim em processo terapêutico para te ajudar nesse processo, para você não se auto-sabotar, né? Que aí você vai deixando para trás esse condicionamento, crenças, falas e pensamentos. Qualquer processo terapêutico, eu falei do meu, mas qualquer processo terapêutico, com qualquer terapeuta que você for trabalhar para te ajudar nesse processo de culpa, já vai ser o melhor caminho do que você não fizer nada por você. E como seria viver sem os impactos, né, da culpa no dia a dia? Imagina que você seja uma pessoa que tem um sentimento de culpa muito forte, né? Como seria viver sem culpa? Viver sem culpa seria uma experiência radicalmente diferente da que a maioria de nós conhecemos. É importante reconhecer que a culpa, em sua forma saudável, ela pode ser um sentimento positivo, né? Pois que ela vai ajudar a gente a assumir responsabilidade, aprender com os erros, desenvolver empatia, motivar mudanças positivas. No entanto, a culpa também pode se tornar um fardo pesado e prejudicial quando ela é excessiva ou inapropriada, ela é crônica ou persistente, é internalizada quando nos culpamos excessivamente, né? É distorcida quando a gente se baseia na nossa culpa nas crenças irracionais ou em expectativas irreais de nós ou dos outros. Então, viver sem experimentar esses aspectos negativos da culpa seria algo como se libertar emocionalmente. Então, sentir livre, leve, sem pesos emocionais como remorso, vergonha e autodepreciação, né? Autoaceitação radical, aceitar que você é uma pessoa errante, né? Que você vai falhar, sim, que todos nós falhamos na vida, mas que a gente também tem responsabilidade para reparar essas falhas, essas imperfeições, a gente ir atrás de conhecimento, autoconhecimento, saber por que eu agi dessa maneira. Eu não queria ter agido dessa maneira, porque uma pessoa que sente culpa, ela fez algo que normalmente ela não gostaria de ter feito, né? Então, a pessoa que não tem o sentimento de culpa, ela vai sentir paz interior profunda, os relacionamentos vão ser muito mais saudáveis e vai ter muito mais autocompaixão, viver no presente, porque é só vivendo no presente que você vai conseguir aceitar o seu passado e ter um futuro brilhante, tá? E vai ter responsabilidade sobre as suas ações, emoções, sentimentos e vai ter uma motivação muito maior, né, para você fazer o que precisa fazer dentro da sua vida. Então é importante ressaltar que viver sem culpa não significa viver sem consequências. Não é isso, tá tudo certo, eu fiz alguma coisa errada e tá tudo certo. Não. Viver sem culpa seria você, a partir do momento que você fizer alguma coisa que não é tão legal, não ficar vibrando em culpa, e sim assumir as responsabilidades. Nossas ações ainda terão impacto no mundo e nos outros, tá? Mesmo se você falar, eu não tenho culpa. Mas tudo aquilo que eu fizer de bom vai retornar para mim, o que eu fizer de mal vai retornar para mim de alguma maneira. Então, procure sempre plantar boas sementes aí no seu dia a dia. No entanto, lidaríamos, né, se você não vivesse sem a emoção negativa da culpa, com essas situações de forma construtiva e proativa, né, buscando aprender com os erros, reparar os danos causados, seguir em frente com mais leveza e compaixão, pedir desculpas, né, reparar de alguma maneira alguma coisa e automaticamente vai aumentar o seu repertório de conhecimento, autoconhecimento e responsabilidade. Envolve também desenvolver autoconhecimento, prática do perdão, cultivar a autocompaixão, aprender a lidar com os erros de forma saudável. Com o tempo, né, e esforço, a gente pode aprender a transformar a culpa em um instrumento de crescimento pessoal e viver uma vida mais leve, autêntica e plena, né, com autorresponsabilidade afetiva, emocional, profissional e por aí vai. Então, durante a sessão de alívio e leveza, para a gente desconectar da culpa, você é conduzido a limpar seus drivers mentais de comportamentos, condicionamentos, crenças e condicionamentos que fazem você viver nesse modo operante de culpa. Através de falas e ações simples e profundas, você vai deixando para trás tudo aquilo que impede você de ir para frente, especialmente no combo de culpa. Então, como terapeuta, eu posso acompanhar você nessa jornada de transformação para você se libertar da culpa. Uma sessão de alívio e leveza, até uma criança de 10 anos consegue fazer e você sai dela entendendo que a vida é muito mais legal sem o hábito de ficar vibrando na culpa, né? Então, tome a decisão hoje mesmo de viver a vida que você merece.
Tome a decisão de viver a vida que você merece. É só assim que as coisas vão acontecer. Então, dê seu primeiro passo para uma vida mais leve, feliz e sem culpa. E faça pelo menos 7 dias aí de sessões de leveza gravada. Ela já está gravada, né? Até mesmo para facilitar você repetir durante. Porque daí você vai ficar de olhos fechados e sendo conduzida por mim, né, por um áudio que vai conduzindo o que você tem que fazer, o que você tem que falar para ir limpando seus drives mentais. Então, não tem desculpa você ficar vivendo em constante estado de culpa e querendo que sua vida seja diferente. Você precisa dar um passo para mudar. Afinal de contas, o seu mundo muda quando você muda. E é você quem muda a vida, a sua vida. Quando você muda seu mundo, muda e podemos tagarelar muito mais vida. Quando você muda, você muda o seu mundo e aí a gente pode tagarelar muito mais vida. Eu adoro essa frase. Então, quais outras práticas e condutas, né, para você superar a aversão às mudanças? Bem, como terapeuta eu já fiz mais de 1000 atendimentos, né, com os diversos tipos de desafios do desenvolvimento humano. E todas as curas e todas as melhores só foram possíveis quando a pessoa tomou a decisão. Eu quero fazer diferente. Eu não quero viver com esse negócio da minha cachola, né? Ficar com essas caraminholas na minha cabeça. Eu quero soltar isso, eu quero liberar meu coração. Então normalmente as pessoas preferem ficar em doenças, vibrar, né? Ficar vibrando em processo de doença ao invés de procurar cura. Mas Vivi, como que isso é possível? É porque normalmente as pessoas têm ganhos secundários, né? Então a gente prefere ficar no conforto do desagradável da doença do que passar pelas pequenas mudanças que a cura precisa para acontecer. Então, mas a boa notícia é que a culpa é superável. Se você quiser e estiver disposta, no mínimo, ter um pinguinho de disposição já vai ser o suficiente para a gente poder fazer esse processo. Porque aí, através do processo terapêutico, você é conduzida a superar a sua culpa, né? E todo problema, ou qualquer outro tipo de problema, na verdade, que você tiver, tá bom? Quando eu falo processo terapêutico, seria alguns encontros, tá? Porque às vezes processo, a pessoa não entende o que seria um processo. É um passo a passo, um certo período ali de 2 meses, 3 meses, a cada 15 dias a gente encontrando para ter esse processo terapêutico, tá? Então a sessão de alívio e leveza para culpa se destaca como uma ferramenta poderosa para dissolver as culpas, porque através da técnica, né, e da conexão com o seu eu interior, essa metodologia que eu criei, ela te ajuda a identificar as raízes da culpa, um mergulho profundo nas experiências traumáticas, crenças limitantes e padrões negativos que aprisionam a mente, permitindo a compreensão aí das suas causas subjacentes. Vai liberação também das emoções reprimidas, tá? Reprogramação mental, reestruturando aí os padrões dos seus pensamentos disfuncionais e construção de novos modelos mentais mais flexíveis, positivos, né? Para você realmente conseguir suas transformações. Acesso a um estado de profunda paz e leveza, porque é uma das coisas. Essa sessão ela não tinha nome, né? Então foi graças ao feedback dos próprios clientes. Não, como é que você está se sentindo? Ah, estou sentindo aliviada, estou me sentindo leve. E aí, graças a essa situação que a pessoa sai da sessão, foi graças a esses feedbacks que ganhou esse nome, porque essa sessão era só uma sessão, vem cá, vão te tirar do caos, né? E aí a pessoa vinha para o atendimento e no final ela falava isso, então foi muito unânime isso, então por isso que ela passou a ser uma sessão de alívio e leveza, onde que eu junto várias práticas terapêuticas aí para ajudar no processo de sair de um estado e passar para um estado A, de desconforto, de mal-estar, para um estado B, de conforto e de bem-estar. Então o método é muito importante isso, né? Então, a terapia com floral também seria uma outra prática, tá? Eu sempre indico para os clientes, né? Porque ajuda bastante. As essências florais, elas têm alta vibração, né? Porque elas são extraídas das flores e tem uma energia muito sutil que vai promovendo o equilíbrio emocional e mental, combatendo aí os efeitos da culpa. Meditação é uma excelente ferramenta, então normalmente às vezes eu indico uma, quer seja do meu canal, dependendo do tipo do caso que a pessoa traz, né? Quer seja no meu canal, quer seja alguma outro tipo de meditação, respiração também, para ajudar a pessoa a conectar com ela mesma.
E porque daí ela vai ficar na conexão plena com ela mesma. O reiki seria uma outra prática terapêutica, uma técnica de cura energética, né? Que vai ajudar você a aliviar a culpa, promovendo aí um relaxamento, paz interior e harmonia emocional. Então, o que acontece? Um profissional de reiki, você vai ficar deitadinha ali na maca ou sentada, dependendo da situação que você vai receber o reiki, e você vai estar recebendo energia em pontos específicos, que são seus chakras, né? Que são seus centros de energia, seus vórtices de energia no seu corpo, que seria uma outra ferramenta muito importante para integrar aí tudo isso, tá? Constelação familiar, normalmente, se essa culpa ela vem de família, são pessoas que se sentem culpadas pelas mesmas situações, né? Por exemplo, meu pai traiu minha mãe, eu tô traindo minha esposa, e vem existe o processo de traição, por exemplo, né? Isso é familiar, porque já aconteceu isso na família. Então, a constelação te ajuda a libertar desse ciclo vicioso sistêmico, né? Ou seja, da sua família. Entretanto, dentro das sessões de alívio e leveza também, quando isso acontece, quando isso aparece, como eu sou consteladora familiar também, eu sempre faço movimentos sistêmicos, mas dentro dessa prática só que eu utilizo essa ferramenta da constelação familiar, certo? E por quê? Porque daí você vai liberando de padrões repetitivos e crenças limitantes familiares mesmo, né? Então, e aí as relações familiares elas começam a ter muito mais luz. Entretanto, lembre-se, você não está sozinha nessa jornada e a culpa pode ser apenas um trampolim para suas curas, assim como, por exemplo, a depressão e a fibromialgia foram para minha vida, né? Hoje eu estou terapêutica por conta de problemas de saúde, que eu fui e falei assim, nossa, isso é emocional, isso não pode ser físico, e eu não acreditava nisso na verdade, né? E as pessoas me falando, então quando eu fui buscar, realmente eu vi o tanto que tudo começa no mental, no emocional, para vir transferido no físico. Eu tô vivendo em culpa porque eu fiz algo errado. Tá, você fez, e aí? O que você vai fazer depois que você fez? Você tem que reparar, né? Então você começa a assumir responsabilidade. Então, um processo terapêutico, que são encontros aí semanais ou quinzenais com um terapeuta, oferece aí ferramentas poderosas para você auxiliar. A sessão de alívio e leveza, no caso de culpa, pode ser o primeiro, eu considero o primeiro passo, né, para você se livrar desse problema da culpa. Por quê? Porque a gente vai fazer as limpezas mentais, emocionais, hereditária também, de pensamentos, comportamentos, né? E aí isso vai te abrir para você falar assim, não, pronto, resolvi aqui dentro da caixolinha, né? Agora eu tenho que resolver na emoção, que aí eu posso resolver com a terapia floral, e eu posso fazer em processo de meditação, para ir soltando, soltando, soltando também. Então, dê o primeiro passo para você fazer essa sessão de alívio e leveza. Entre em contato, né? O link aqui abaixo do vídeo. Fala assim, Vivi, vivo um processo de culpa, já tem um tempo, isso está me atormentando, quero deixar para trás isso, né, e construir uma nova realidade para mim. É você que precisa tomar essa decisão, né? Porque a gente pode te oferecer, um terapeuta ele pode te oferecer assim todas as curas possíveis, né? O melhor terapeuta pode te oferecer as curas possíveis. Jesus Cristo pode baixar aqui na Terra, né? Mas se você não tomar a decisão de que você quer fazer diferente, não tem processo terapêutico nenhum capaz de resolver seu problema, tá? Porque senão a pessoa até resolve, a ferramenta resolve. Igual, por exemplo, terapia floral. Você não precisa acreditar que a terapia floral vai te resolver, mas você precisa usar, entende? Você precisa utilizar. Porque senão, quando você não acredita, você passa a se auto-sabotar a tal ponto que você começa a não tomar os florais também. E juntos a gente pode construir, né, um futuro com menos culpa e mais responsabilidade, repleto de oportunidades e crescimento. Então, ao fazer uma sessão de alívio e leveza, que pode ser tanto online, né, se você estiver em qualquer lugar aí do Brasil ou do mundo, ou ao vivo aqui, presencial comigo, na cidade de Formiga, no interior de Minas Gerais, você vai ter acesso, hoje eu estou em Formiga, né, Minas Gerais, você vai ter acesso sobre você e o que você daria conta de fazer e começar a cuidar de você. Então, quando você vem para a sessão inicial, né, a gente vai entender o que você dá conta de fazer, até mesmo para a gente reparar. Tem gente que dá conta de ter várias práticas durante os 15 dias que a gente vai ter, porque eu gosto de fazer essa sessão a cada 15 dias, para dar tempo da pessoa processar tudo aquilo e depois vir de novo, a gente faz nova limpeza, ou de novas situações, né? Então você pode adquirir somente essa sessão de alívio e leveza, né? Para parar de ficar vibrando na culpa, ou fazer assinatura e ter acesso à limpeza de dezenas de emoções e pensamentos e condicionamentos de crenças negativas para o seu dia a dia, como autossabotagem, obesidade, depressão. Então acredite em seu potencial. Você tem a força e a capacidade para se libertar da culpa e construir uma vida muito mais plena. Então a sessão de alívio e leveza ela traz autoconhecimento profundo para você conectar, porque tem uma outra coisa bacana na sessão de alívio e leveza. A ideia não é você vir e ficar amarrada em mim
em processos terapêuticos longínquos, né? Mesmo porque eu não sou a favor, não gosto dessas práticas muito longas terapêuticas. Eu gosto de algo que a gente tem o início e fim. Entretanto, se a pessoa está no início do processo terapêutico dela, pode ser que ela demore, igual eu tenho clientes que já ficou comigo 1 ano, como tem clientes comigo que ficou apenas 2 meses, né? Por quê? Porque a ideia, eu vou te dando ferramentas a cada sessão para você continuar a cuidando de você. Eu sou muito a favor da autoterapia, né? Você começar a aprender a cuidar de você. Você assumir responsabilidade sobre você, sobre sua energia, autorresponsabilidade energética, certo? Então, a sessão de Alívio e Leveza, ela traz aí autoconhecimento profundo para você conectar com a pessoa mais importante neste universo, que é você mesmo. Então, mergulhe em sua história, explore as raízes aí de todos os seus desafios mentais, emocionais, que vai fazer toda a diferença, porque junto a gente pode construir uma vida muito mais leve, sem culpa. Mas afinal de contas, Vivi, como que funciona a sessão de Alívio e Leveza? Bem, primeiro você vem para uma sessão, a gente vai fazer um bate-papo inicial, a gente vai fazer um centramento, né, onde você vai fechar seus olhos, e eu vou te conduzindo com comandos e ações para você fazer. Você vai seguindo essas instruções, né? Esses movimentos e ações guiadas. Então, através de toques leves em pontos específicos do corpo, a gente vai liberando bloqueios e promovendo o fluxo da sua energia. Por isso que você sai da sessão sentindo alívio e leveza. Então, eu vou te dando comandos de limpeza, frases, né, que vão te auxiliar a eliminar crenças, condicionamentos, hereditariedades, traumas e memórias de sofrimento. Então, após a sessão, você vai sentir um alívio profundo. Você vai se sentir muito mais leve por libertar dessas crenças, desses condicionamentos, né, limitantes. Vai se sentir muito mais corajosas, porque você vai começar a enfrentar os seus traumas, suas dores, e vai ver que só enfrentando mesmo que vai ser possível, não vai ser desviando delas que você vai evoluir, tá? E vai ter um empoderamento, porque essa hora que você começa a enfrentar, você fala assim, nossa, era só fazer isso? Você começa a ter mais coragem para ser você mesmo em essência. Então, tudo isso é possível, né? Através da sessão de alívio e leveza, que de benefício vai te trazer redução do estresse e da ansiedade, vai melhorar a sua qualidade de sono, vai aumentar a sua autoestima, vai melhorar os seus relacionamentos, vai ter maior clareza mental e foco, desenvolvimento da intuição. E a sessão de alívio e leveza é um presente que você pode fazer por você. Ela é fácil de ser feita, ela, repetição você vai fazer ilimitada, no mínimo 7 dias, né? Você vai ter meu acompanhamento e dê o primeiro passo. Faça a sua sessão aí de alívio e leveza para você começar a cuidar de você. Então, depois de assistir essa aula até aqui, né? E agora você tem 2 opções. Não fazer nada e continuar a vida como está e mantendo os mesmos resultados. Você pode também, de repente, solicitar uma sessão de alívio e leveza, né, para a culpa e mudar aí sua condição mental. E se você quiser essa segunda opção, é só me enviar um WhatsApp para a gente agendar o melhor horário para você e eu cuidarmos de você. Então, a sessão de alívio e leveza ela pode ser utilizada sozinho, como processo terapêutico, como também, se você já tiver em outros processos, né, ela vai te auxiliar, vai integrar e você vai sentir essa leveza também. Então, não deixa o medo, a insegurança ou deixa para depois, depois eu vou pensar nisso. Não. Tome a atitude de fazer diferente agora. Você merece viver uma vida leve, né? Leve e livre de sofrimento e plena de felicidade, e se autorizando ser feliz. Então, para a gente iniciar a prática de alívio e leveza, que é o vídeo, eu preciso que você aprenda alguns pontos, né? Para você estar integrando na sessão de alívio e leveza, porque da hora que você estiver com os olhos fechados lá, você já vai saber essa prática. Entretanto, durante a sessão de alívio e leveza, eu te dou as frases certas que você precisa falar para se libertar da culpa, tá? Então, a gente faz primeiro uma elevação da sua frequência vibracional, depois a gente faz uma limpeza da sua memória celular e depois a gente trata a culpa, né? Bem específico, ou qualquer outro problema de maneira muito mais específica, certo? Então, a gente vai precisar, bater no ponto da mão, no alto da cabeça, entre as sobrancelhas, na altura dos olhos, abaixo dos olhos, abaixo do nariz, no queixo, no timo, que é um ponto aqui no meio do peito, e também abaixo das axilas, certo? Então, é isso. Para ter acesso a essa sessão de alívio e leveza é muito simples, é só você, abaixo desse vídeo, enviar uma mensagem para mim no link que tem abaixo, eu quero uma sessão de alívio e leveza, e juntas a gente vai avaliar se a sessão seria melhor online, ao vivo ou gravada para você. Então não fique tanto tempo sentindo tantos sentimentos ruins, você pode sentir bem-estar. Se dê de uma chance para você ser feliz e sentir bem-estar, certo? Então aguardo você na sessão de alívio e leveza, livrando da
culpa. Namastê, eu espero por você.